Levantar a cabeça e olhar para os céus. Um gesto simples, mas talvez um dos mais importantes de toda a história da humanidade. Esse sentimento de contemplar e de tentar imaginar sobre o que tem além de onde nós estamos é olhar para fora na tentativa de nos entendermos melhor. É o desejo de descobrir o que há à nossa volta, o mundo, os mundos ao nosso redor. E dessa vontade de enxergar além do que podemos ver, surgem os telescópios, que nada mais são do que os nossos olhos apontados para o universo. E toda a relevância dessa invenção, desde os primeiros protótipos criados até o poderoso James Webb, é o que você vai descobrir um pouco mais no vídeo de hoje. Então vem comigo e pode soltar a vinheta. Eu comecei o vídeo falando sobre olhar para os céus, mas na verdade o telescópio só passou a ser usado com fins astronômicos por Galileu Galilei e Thomas Harriot, mas já eu chego lá. Dos registros que existem, temos que em 1608 o holandês Hans Lippershey tentou registrar uma patente de uma espécie de luneta com a seguinte descrição: para ver coisas que estão distantes como se estivessem perto. Porém, o registro da patente foi recusado, porque essa ideia de objetos para enxergar melhor coisas que estão distantes meio que já estava no ar, não era necessariamente uma novidade. Então por isso mesmo não há um consenso geral sobre quem de fato inventou o telescópio. A ideia foi circulando e se espalhando, principalmente pela Europa ali na época. Porém, como eu mencionei mais cedo, Thomas Harriot e Galileu Galilei mudaram essa perspectiva e foram as primeiras pessoas que se tem registro de apontarem os telescópios para os céus. Thomas Harriot era um astrônomo e matemático britânico que em 1609 usou o telescópio para fazer os primeiros desenhos que se tem notícia da superfície da Lua, porém acabou não publicando o seu trabalho. E alguns meses depois, Galileu Galilei também enxergou o potencial do telescópio para o estudo científico. Ele criou seu próprio aparelho após ter ficado sabendo do que Lippershey havia feito na Holanda. Em seu trabalho Siderus Nuncius, eu não faço a menor ideia se é assim que se pronuncia isso, mas enfim, Galileu também fez esboços da superfície lunar, porém com um nível maior de detalhamento, apesar de não ter feito os desenhos exatamente nas proporções corretas. Mas beleza, agora que você conheceu um pouco mais da história de como surgiram os telescópios, como exatamente eles funcionam? Bem, existem dois tipos principais de telescópios, os refratores e os refletores. Os modelos criados por Lippershey, Thomas Harriot e Galileu Galilei foram do tipo refratores. Eles são mais simples, com duas lentes acopladas em um tubo. A lente maior se chama objetiva e você a direciona para o objeto que quer observar. Já a lente menor é chamada de ocular, que é por onde você vai olhar de fato. Então a luz passa pela objetiva sendo direcionada até um certo ponto, o ponto focal, e depois parte para a lente ocular, onde a imagem é formada. Mas o grande problema desse tipo de telescópio, pelo menos na época, é que ele era muito suscetível a aberrações cromáticas. No caso, cada comprimento de onda, ou seja, cada cor que compõe a luz branca, é refratada em um ângulo diferente. Então cada cor vai ter um ponto focal diferente. Isso prejudica a qualidade da imagem que é formada. Você consegue perceber borrões coloridos ao redor dos objetos que você está vendo. Isso dificulta muito a percepção dos detalhes daquele objeto. Agora, os telescópios refletores foram criados por um tal de Sir Isaac Newton em 1672. Nosso querido Newton, na tentativa de melhorar os telescópios existentes na época, propôs trocar as tradicionais lentes objetivas dos refratores por espelhos côncavos. Dessa forma, a luz não era decomposta, então eliminava o problema da aberração cromática. Esses espelhos ficam localizados na parte inferior do telescópio e refletem a luz direcionando-a para um espelho secundário plano que fica 45 graus em relação ao eixo que a luz estava se propagando. E então a luz é direcionada para a lente ocular com o dispositivo de focalização. E algumas outras variações de telescópio foram surgindo, com diferentes configurações de lentes, espelhos e posições para os pontos focais, como o telescópio Cassegrain, que possuía um espelho primário com superfície parabólica e um secundário com uma superfície convexa, ou então o telescópio Gregoriano, com um espelho
primário parabólico semelhante ao Cassegrain, mas com um espelho secundário com superfície côncava. E séculos de evolução tecnológica depois, chegamos aos telescópios espaciais, e são por meio deles que conseguimos ter registros daquelas belas imagens de planetas, estrelas, galáxias, e dois dos mais famosos são o telescópio Hubble, lançado em 1990, que por muito tempo foi o mais importante e potente dos telescópios espaciais, até o lançamento do recente James Webb em 2021. A lógica dos telescópios espaciais consiste justamente em posicioná-los acima da atmosfera terrestre. E isso porque quando os telescópios estão aqui na superfície da Terra, a luz que chega até eles sofre interferência das camadas da atmosfera. Então isso afeta a sua capacidade de observação. E colocando os telescópios em órbita ou muito afastados do planeta, esse problema é resolvido. E com isso são necessárias missões espaciais elaboradas para conseguir esse feito. O telescópio Hubble, por exemplo, foi lançado no ônibus espacial Discovery da NASA, em uma missão que durou 5 dias, colocando o aparelho a 540 km de distância da Terra. Já o James Webb consiste, na verdade, em um telescópio infravermelho, sendo capaz de captar detalhes além do espectro de luz visível como o Hubble. Além disso, ele foi posicionado bem mais distante que o Hubble, estando fora da órbita da Terra, em um ponto estratégico, chamado de ponto de Lagrange. E desde então foi possível fazer a descoberta de novas galáxias muito distantes, aglomerados de estrelas e novos planetas errantes, por exemplo. E bom, esse foi um breve resumo da história desses instrumentos incríveis que são os telescópios. Espero que você tenha gostado e que eu tenha conseguido passar um pouco da beleza e da importância dessa invenção para o nosso conhecimento científico. Então, por hoje é só, muito obrigado se você assistiu até aqui, eu vejo você na próxima, até mais.